Agora começamos o quadro Mulheres Precisamos Falar Sobre, e hoje para falar sobre homem, saúde do homem, com a jornalista Liliane Bento e o doutor Luciano Prau, que é urologista. Estamos no Novembro Azul. Então a Liliane decidiu falar de homem hoje. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Ainda bem que é da saúde e não é da psicologia do homem, né, doutor? A psicologia vai ser no próximo, porque assim, tá tudo muito intrínseco. Você sabe por que o doutor Luciano está aqui, né? Porque vocês não gostam de se cuidar. Eu sou obrigada a trazer de vez em quando alguém aqui para lembrar vocês. E como estamos no Novembro Azul, ele veio aqui para falar da importância. E por que ele está num programa que é para mulheres? Porque, segundo ele, são as mulheres que convencem os homens a se cuidarem. É assim na tua casa, Jorge? Olha, não sei, acho que não. É que se o homem tá saudável, a mulher tá mais feliz, né, doutor? Bom dia. Com certeza, bom dia, gente. Muito legal estar aqui com vocês. Então, Luciano, nós estávamos conversando ali, né? E você me disse que está melhorando. Os homens estão começando a procurar mais o médico quando precisam. Porque esse conceito do Jorge, se está saudável, tem muito homem que enquanto não começou a doer, ele acha que está saudável. Depois que ele vai no médico, aí começa tudo a aparecer. Né? Então ele não deveria fazer que nem as mulheres, os preventivos? Com certeza, isso é um fator cultural, né? É por isso que as mulheres vivem 7 anos a mais do que nós homens, né? Os homens acabam... 7 anos? 7 anos a mais. Então, por isso que a gente tem que realmente reforçar e tentar usar as mulheres como exemplos, né? As mulheres são um grande exemplo, né, do cuidado com a saúde. Então o homem ele tem que mudar esse fator cultural. A gente fala só em fazer exames depois dos 45, 50 anos, mas não, a gente deve começar a fazer exames logo na nossa juventude, né? Porque através desses exames de rotina e da orientação dos médicos, né, de como a gente pode envelhecer de forma saudável. Doutor, o senhor recebe lá no consultório do senhor, né, mulheres que levam o homem e reclamam, se eu não venho junto aqui, não vem. Isso acontece muito. Eu sempre falo que vem a segurança junto com o paciente, né? Para garantir que ele vai. Então, assim, isso é muito legal, porque as mulheres, elas têm essa consciência e as mulheres que amam, elas também cuidam do seu companheiro, elas agendam, elas mesmas ligam para o consultório para marcar consulta, para marcar os exames e para fazer o preventivo. Então, é muito legal aí esse apoio que as mulheres dão para os seus companheiros. Eu imagino um casal na frente do médico. O médico pergunta para o homem, o senhor tem algum problema? Não, que eu sei. Como não? Tenho nada. Como não? A esposa vai lá e fala toda a verdade. E aí começa, né? Verdade. Agora, por que o homem se recusa tanto a ir ao médico? Eu acho que é um fator comportamental, é o preconceito, é o machismo, é a sociedade que a gente vive que ainda tem que vencer vários preconceitos para a gente chegar num nível bacana de prevenção, né? Uma doença que a gente tem, né, chances de cura de 90%, olha só. Isso. 90% desde que a gente descubra cedo, a gente não pode negligenciar um fator tão importante. É verdade. Existe alguma pesquisa que diga quantos % dos homens que descobrem que estão com câncer de próstata, ou até nem chegou no câncer ainda, que acaba evoluindo para a morte e que poderia ter evitado? Com certeza, nós temos uma estatística que anualmente no Brasil são em torno de 70 mil novos casos de câncer de próstata, com 20 mil óbitos relacionados à doença, tá, gente? Então é como se fosse um óbito a cada 30 minutos. É muito? É muito, né? Muito. Então, é uma doença que a gente tem total capacidade de controle e cura, né? Ter índices tão grandes de óbito é uma coisa que nos deixa muito entristecidos. Doutor, isso não vem lá de trás, hein? Desde quando a gente é criancinha, por exemplo, a menina quando fica adolescente, a mãe tem uma preocupação maior com ela, né? Então, já leva para ginecologista, já faz todo o trabalho. Agora, o homem, quando entra na adolescência, criança, o menino, quando entra na adolescência, alguém se preocupa? É verdade, mas a gente deveria mudar isso culturalmente. Eu acho que é muito importante. E a criança já começa crescendo de uma forma diferenciada, que parece que para ele aquilo não tem importância. Os
pais são um fator principal nessa mudança cultural, né? Então o pai, a mãe também tem que orientar não só a sua menina aí no ginecologista quando tem a sua primeira menstruação, mas também orientar o menino, né? Logo na puberdade, né? Na sua juventude, na sua adolescência, procurar um médico, fazer exames, claro que não exames de próstata, né, gente? Mas a gente vai fazer exame de colesterol, de diabetes, vamos ver se o rim está funcionando bem, se está tudo legal e principalmente orientar. Conversar, a gente tem né? que orientar, conversar sobre doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem que conversar sobre atividade física regular, a gente tem que conversar sobre alimentação, né? Nós sabemos que 10% dos casos de câncer, de uma maneira geral, são de origem genética. 90% dos casos, isso é comportamental, são atitudes nossas. São coisas que nós fazemos que levam a gênese dos cânceres. Então, se a gente consegue mudar essa história em 90% dos casos, por que não conseguir, né? O senhor falou que a gente já está evoluindo um pouco nesse sentido de procurarmos um médico, né? Eu, por necessidade, a cada 6 meses tenho que fazer consultas, né? Então, só isso já é um acompanhamento ideal e necessário. Pelo menos uma vez por ano a gente deveria fazer isso, né? Mas o que tem feito essa mudança, na opinião do senhor? Eu acho que esses espaços que vocês dão para que a saúde seja colocada aí para a população ajudam muito, né? Então, a gente poder falar, né, com um grande público através de vocês sobre essas doenças, né? Falar sobre câncer de próstata, que é uma doença que não dá sintoma, então o paciente esperar ter sintoma é um grande erro, pode chegar no médico já com a doença alastrada. E aí bate o desespero, Eu né? acho que aí é o ponto-chave que está fazendo essa mudança cultural. Né? Claro, as mídias, eu acho que sim, tá tudo muito mais fácil hoje em dia, né? Internet, rede social, então para pegar a informação também é muito mais fácil. Isso está fazendo com que essa nova geração ela venha com uma mentalidade bem diferente, e isso é muito bom. O senhor já falou um fato importante, o câncer de próstata ele não dá sinal. Infelizmente não dá sintoma. Por isso, a partir de que idade é essencial que comece a se pedir o exame de PSA? É legal. A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza que todos os homens devem iniciar os seus exames aos 50 anos. Caso esse homem tenha um histórico familiar, ou seja, tem alguém na família que já teve câncer de próstata, obeso, afrodescendentes, porque tem uma chance maior de câncer de próstata, né? Pessoas que não têm bons hábitos de vida devem começar um pouquinho antes, aos 45 anos. Então, assim, é uma data importante para se começar o exame, mas a gente não pode esquecer que existem casos até mais cedo. Eu já tive pacientes com 38, 39 anos com câncer de próstata. Então, assim, nada impede do homem procurar o seu médico, fazer seus exames de rotina e fazer o PSA. Mas o SUS aceita fazer o exame se um homem de 45 anos chegar lá? Porque a mamografia não aceita quando a mulher está antes da data que eles preconizam. Olha, a maior parte dos médicos tem uma maleabilidade em relação a isso, né? Mas realmente o SUS ele vai seguir o que preconiza a Sociedade Brasileira de Urologia. Mas nada impede que esse paciente vá, né, no médico, discuta, converse com o médico a sua preocupação. Olha, eu sou preocupado, né? Eu sei que pode acontecer casos mais cedo, né? E pedir para o médico se ele pode fazer a requisição para fazer a avaliação do PSA. Vai dele conversar, então. Você ainda é voluntário na Rede Saúde do Homem? Sim, nós trabalhamos junto com a RESH, né, juntamente com o pessoal lá de Pomerode, e a gente faz um trabalho muito legal. A Rede Saúde do Homem, né, aqui do estado, faz um trabalho brilhante de divulgação, trazendo informação e mostrando, né, toda essa realidade para a população. Pois é, eu lembrei da Rede agora porque a Rede, Jorge, faz um trabalho bem no chão de fábrica, né, Luciano? Faz palestras para os operários, as empresas que convidam, né? que é importantíssimo, porque, assim, não é preconceito, mas são pessoas, principalmente em Pomerode, né, e região, assim, que os homens são mais fechados. É mais difícil eles aceitarem, né? Que tem que cuidar da saúde, que tem que criar os seus filhos para se cuidarem. Essas palestras, desde que a Rede começou, que eu acho que tem 3 anos a Rede, né? 3 anos. Vocês têm percebido um avanço? Assim, a procura sempre é grande, né? Principalmente agora no Novembro Azul. E são esses espaços que fazem a gente mudar a mentalidade das pessoas. Pois então, esse é o objetivo, é que a gente consiga, né, fomentar saúde para os homens, né? E a gente só fomenta isso se tiver informação. E os homens fazem perguntas quando vocês vão lá falar sobre isso? Nas palestras sempre tem bastante pergunta, né? Eu acho que é um tipo de assunto que é muito interessante para os homens e eles acabam fazendo bastante perguntas.
Isso é bom, porque alguns não querem ir no médico, mas aproveita esse espaço, né? E você sabe, Jorge, que eles implantaram a rede de saúde do homem como um exemplo da rede feminina de combate ao câncer, que funciona muito bem, né? Então, isso é legal. Quem sabe um dia vai crescer a tal ponto, né? Com certeza. A rede feminina é um grande exemplo, né? Para nós, eu acho que a gente tem que seguir os passos que elas estão trilhando há muitos anos. E olha os avanços que se conquistaram, né, a partir desse movimento na saúde pública geral no Brasil inteiro, né? Com certeza. Doutor, além do câncer de próstata, quais são outras doenças que preocupam relacionadas à saúde do homem? Bom, nós sabemos que a principal causa de morte entre homens ainda são as doenças cardiovasculares, derrame cerebral e infarto do coração. Essas são as principais causas. Em 37% dos casos, a causa de óbito do homem são doenças relacionadas ao aparelho cardiorrespiratório. Em 24% dos casos, traumas, né? Infelizmente, a gente tem, né? A gente vive numa sociedade onde existe muito acidente de trânsito, moto, briga. Então, né, a segunda causa seria causas externas, traumáticas. E a terceira causa seria, então, as neoplasias, com 23% dos casos de óbitos entre homens. Essas causas do coração, poderia evitar se desde cedo ele estivesse fazendo acompanhamento, porque às vezes a pessoa tem um problema e nem sabe. Com certeza não é nem só o acompanhamento, é a prevenção, né? Através da atividade física regular, através de uma alimentação saudável, né? Bons hábitos de vida, dormir bem, ser feliz, né? Fica difícil, né? Vem aí o Torresmo Festa. Alimentação saudável. Pois então. Aí vai lá no Torresmo Festa e vai comer um torresmo. Para, né? Mas aqui, fica feliz, já ajuda, né? Aí sabe o que vem junto, doutor? Aí, torresmo combina com cerveja. Vai tomar uma cerveja? Já deu tudo errado, cara. Já dá tudo errado. Mas pelo menos faz atividade física. Daí pelo menos dá uma... vai correndo pra casa, dá uma contrabalanceada aí. Dá pra comer o torresminho, só não pode ser todo dia, né? Isso mesmo. Aí é o tal do equilíbrio, Jorge. Vai lá sábado, come, depois fica um ano sem comer. É que tem coisas que às vezes é difícil de entrar na cabeça da gente, né? Isso é Talvez verdade. Esse equilíbrio seja uma delas. Né? Então, e isso é uma coisa que também os homens têm que começar a cuidar, porque isso a gente também vê, que cuidar do emocional, do equilíbrio, por mais que ainda tenha muita mulher desequilibrada, elas ainda procuram mais ajuda do que os homens. Numa terapia, um psiquiatra quando precisam, um psicólogo, enfim. As mulheres não têm vergonha de procurar ajuda, né? O homem tem, né? E sabe o que eu percebo? É que as mulheres elas lidam muito melhor com o estresse do que os homens. Eu acho que isso é um grande diferencial que as mulheres têm, né? De poder lidar diferentemente que nós homens com essa parte do estresse, ansiedade, nervosismo, depressão. Então isso ajuda bastante também, né? E que a gente tenha as mulheres sempre como exemplo. Sempre. É o que eu ia falar, continuando essa parte da terapia, né, Jorge? É que essas mulheres, assim, tô me sentindo sobrecarregada. Ela faz uma massagem, ou ela paga um psicólogo, ou ela vai dançar, depende da condição financeira. Em último caso, ela liga para uma amiga, fala, ou toma um café, chega em casa melhor. Com certeza. Homem já não é assim, né? Homem já é diferente. É meio complicado, né? O doutor pode falar com a gente. Eu queria um exemplo de um médico, cara. Olha, a gente ouve, né, os médicos falarem atividade física, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E eu queria ser uma mosquinha para ver, né? Para ver como é que é. E a vida de um médico, hein? Como é que claro, o médico está no meio da saúde, ele vai cuidar mais, tende a cuidar mais da saúde dele, né? Da alimentação e tudo mais. Como é que é, doutor? O senhor é mais cobrado em casa? Eu faço parte da exceção, porque assim, o esporte sempre esteve na minha vida, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, o jiu-jitsu entrou na minha vida já há quase 30 anos, e há 30 anos eu sou praticante, né, do jiu-jitsu. E além disso, ainda faço academia, eu tenho uma rotina de treinos, né, praticamente diária, né, eu não deixo de fazer porque até é uma coisa que me faz muito bem, né, então não adianta eu falar isso para o meu paciente e eu não fazer isso também, né, então, pois é. Mas tem médico que fala e não faz. Eu faço exercício regularmente, eu cuido da minha alimentação, eu tenho um equilíbrio na minha vida, eu não deixo de comer o que eu gosto, né, eu não deixo de tomar uma cerveja, né, mas eu faço a minha atividade física para fazer aí um equilíbrio. E isso é importante, né? Não é
É claro, nada nessa vida pode ser de forma exagerada, mas nada mesmo, né? Verdade. Mas é isso que falta, é quando a gente, por exemplo, se perde um pouquinho na alimentação ou aquilo, conseguir queimar aquele excesso, por exemplo, que a gente adquiriu. Com certeza, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? A atividade física regular, ela é a fonte da juventude, né? Então, né, os pacientes que eu converso, né, a gente vê bem como a mudança de comportamento faz com que essa pessoa mude, né? Eu tenho um paciente meu que teve câncer de próstata aos 40 anos. Esse meu paciente, ele é um exemplo de atleta hoje em dia, entendeu? Então ele mudou completamente o câncer, o tratamento do câncer dele mudou completamente a vida dele. Hoje ele é uma pessoa muito mais feliz, muito mais saudável, né? Então, né, o câncer acabou mostrando para ele que a mudança é necessária. Olha só. E por que as pessoas têm tanta resistência para fazer o exercício físico? E eu falo por mim, eu faço academia. Mas para mim é um tormento. Eu não amo academia. Faço porque eu sei que é importante. O segredo é tu encontrar alguma coisa que tu ame fazer, né? Eu encontrei, né, o que eu amo fazer, então isso facilita muito todo o processo. Mas, obviamente, vai de cada um, né? Tem pessoas que acham extremamente chato, né, estar numa academia, mas tem que encontrar alguma coisa que gosta. Ah, eu não gosto de ir para academia, mas eu gosto de andar de bike. Vai andar de bike. Ah, eu gosto de caminhar. Vai caminhar. Não, tem que fazer alguma coisa, tem que se mexer, tem que se movimentar para que dê certo. Porque o ser humano não nasceu para ficar parado e a gente fica muito tempo parado, principalmente nós, né, Jorge? A gente fica horas na frente do computador. Não só nós, mas toda uma geração que está vindo por aí tende a ficar cada vez mais parado por causa das novas fórmulas de emprego que existem, né? Então Também. a tendência é de ficar cada vez mais parado, cada vez mais sentado numa cadeira observando uma tela. Com certeza. Né? Essa é uma tendência que tem e a gente tem que cuidar com isso também. Doutor, vamos voltar ao câncer da próstata, né? Já que estamos no mês que incentiva mais a se buscar informações sobre isso. Qual é a evolução do tratamento hoje, hein? As técnicas. Hoje nós temos, por exemplo, cirurgia robótica. Isso mesmo. Diz que é uma perfeição essa cirurgia, né? Numa coisa tão delicada, né? Olha, assim, eu tenho hoje 25 anos de formado, né? Eu nunca, na minha vida, eu imaginei que eu ia ver essa evolução tecnológica que a gente está vendo hoje em dia. Então, eu passei por todas as fases, né? Eu passei por aquela cirurgia convencional, cirurgia aberta, cirurgia por vídeo e agora a cirurgia robótica. O tratamento das doenças da próstata, ele está cada vez mais minimamente invasivo, ou seja, cada vez menos agride o paciente, trazendo a cura para o mesmo. A cirurgia robótica é a grande revolução, né? Nós temos hoje 8.000 unidades robóticas instaladas no mundo, né? Só do robô que nós temos aqui no Hospital Santa Isabel, que é o robô da Vinci. No Brasil, nós vamos fechar esse ano com 130 unidades robóticas em funcionamento. Então, no estado de Santa Catarina, até o ano que vem, nós vamos ter 7 unidades robóticas. Aqui foi a primeira, não foi? Aqui foi a primeira do estado 2019, né, que iniciou. Nós estamos atingindo aí quase 1.000 cirurgias robóticas realizadas no Hospital Santa Isabel. Oh, que bacana, né? Por intermédio de um corpo clínico extremamente engajado, forte, uma equipe de enfermagem muito atuante, né, toda uma parceria multidisciplinar, né, trazendo excelentes resultados. Né, porque o que a cirurgia robótica ela consegue fazer? A precisão. Ela consegue causar o mínimo de dano possível, né, e curando o paciente. Nós conseguimos preservar toda a inervação responsável pela ereção, responsável por segurar o xixi, pela continência urinária. Então, são tratamentos que realmente vieram para revolucionar a medicina. Traduzindo, não deixa efeitos colaterais, que é o que os homens tanto se preocupam, temem, né? Principalmente com questões da vida sexual, né? Isso mesmo. A grande preocupação, muitos têm essa preocupação, né? Isso mesmo. Eu já ouvi ter de que um passar homem por alguma cirurgia, alguma intervenção e acabar com a vida sexual da pessoa, né? Eu É um grande ouvi medo, de um né? homem que ele preferia morrer do que perder a vida sexual dele. Então ele não queria fazer a cirurgia. Hoje em dia não tem mais segredo, né? Hoje em dia, com as tecnologias que nós temos, né, a chance de cura é enorme e o impacto disso no paciente é mínimo. Só que, infelizmente, ainda o sistema público não oferece isso. Né? Pois é. Quando deve chegar isso ao SUS? Olha, eu acredito que não vai demorar muito com a expansão que está acontecendo.
Eu acredito que isso vai acontecer em breve. Né? Ainda é uma tecnologia muito cara, ainda é uma tecnologia tudo em dólar, acaba sendo, né, difícil, né, ter uma abrangência para todo mundo, mas eu tenho fé e a gente está trabalhando nisso para que daqui a pouco todos tenham acesso. E deveria chegar, né? Assim como chegou a restauração da mama para as mulheres, né? Porque é um impacto ela ficar sem, e o SUS antes não fazia a reparação, agora faz, né? E faz pouco tempo também, e né? Demorou, né? E demorou, né? Pois é. E isso faz parte de quem é uma mulher, né? Quantas mulheres deixaram de ficar com depressão, precisar de cuidado, remédios, quer dizer, tem que trabalhar o preventivo. E homem também, né? Muitos homens ficam deprimidos quando acontece isso. A prevenção é a chave, né? Porque não adianta nada tu descobrir um câncer de próstata quando já tem metástase, raiz em tudo que é parte, né? Já é muito difícil a gente conseguir atingir a cura do paciente. Mas eu digo que o SUS não é acostumado a trabalhar com a prevenção, infelizmente, só com a doença. Verdade, mas tem melhorado muito. Eu acho que ainda o SUS é um plano de saúde que, com a abrangência que tem um país continental como o nosso, né, traz muitos benefícios. Eu acho que é até um exemplo para muitos países do mundo. Com certeza. Mas ainda tem muito a evoluir, principalmente nisso. As novas tecnologias não são ofertadas ainda no sistema público. Com certeza. E que evitaria filas de pessoas no CAPS, como dizem daí. Né? Mas hoje, digamos que um homem queira fazer, não vou esperar pelo SUS, também não é algo absurdo, né? Você estava me falando mais ou menos ali de valores? Isso mesmo. Não, está cada vez mais fácil, acessível, vamos dizer assim, a gente chegar a essa tecnologia. Claro, a gente tem que levar em consideração que um investimento, né, da monta de praticamente 15 milhões de reais para se ter um robô, isso tem que se pagar também, né? Sim. Então é muito difícil que isso não tenha um respaldo, uma contrapartida também. Mas hoje em dia, né, uma cirurgia robótica é muito mais barata que muitos carros populares aí. Então vale a pena, vale a pena aí, né, que o paciente pense bem a respeito, né, veja todas as opções com os seus médicos, né, para chegar num melhor tratamento, né, e menos invasivo, com certeza. E uma recuperação mais rápida. Doutor, o senhor falou que as mulheres vivem 7 anos a mais do que os homens. Então a Liliane vai chegar a 107 e eu a 100 anos. Imagina. Torço por vocês dois. Mas é só essa melhor consciência de prevenção que faz as mulheres ter uma longevidade maior? Não é só isso. O homem fuma mais, o homem bebe mais, o homem pratica menos atividade física, o homem faz mais loucuragem. Faz muito mais loucuras, né? O homem, né, ele não tem bons hábitos de vida, vamos dizer assim. A alimentação do homem também é pior. Então as mulheres, elas estão dando um banho em nós, né? E graças a Deus que a gente tem que tentar segui-las, né, para conseguir chegar nesse ponto aí. Eu acho muito importante. Um bom exemplo, viu? Não reclame das mulheres. Mas ninguém reclama, né? Tem gente que reclama. Quando a mulher começa a dizer, tem que ir no médico, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eles não reclamam lá no consultório? Não parem de perturbar, por isso que eu vim aqui. Não é nem porque ele quisesse ir, né? Verdade, porque a mulher estava ali nos ouvidos dele. Infelizmente, é assim que funciona. É só sob pressão, né? Verdade. Eles, por si, não, vou me cuidar. Já existe uma parcela, né, que tem feito isso, mas ainda é muito pequena, né? Não é? Assim, eu vejo assim uma ampla procura, né, dos homens pelos médicos, né? É muito difícil assim a gente também estratificar quem procura e quem não procura, né? Porque vai muito também do fator cultural. Tem pessoas que têm um bloqueio tão grande de ir no médico que só vão realmente quando sentem alguma coisa, mas daí vai ser tarde já, né? Mas eu acho que mudou bastante nesses meus 25 anos de atuação como profissional, acho que tem melhorado muito e a tendência é melhorar mais. O preconceito não tem mais espaço, o preconceito mata, né? A gente tem que procurar fazer o preventivo. E o exame de toque, doutor? Grande medo Temido. dos homens. Ela já abre a porta e diz assim, toque não. É muito raro hoje em dia o homem se negar a fazer o exame de toque, né? Faz tempo já que eu não tenho isso dentro do meu consultório. A gente tem que levar com uma naturalidade, que é uma coisa necessária, faz parte de uma avaliação. Não é todos os anos precisa fazer o exame de toque, se o paciente for um paciente que faça o seu PSA regularmente. Então, assim, ele precisa entender que é um exame necessário, não ter preconceito,
né? Um exame rápido, menos de 5 segundos a gente faz o exame, já avalia vários aspectos importantes, né? Então a medicina está avançando e eu acredito que em pouco tempo aí também existirão outras formas de se avaliar que não o toque. E doutor, a partir de que idade é recomendado o exame de toque? E se o PSA ele está regular, não tem alteração nenhuma, se é mesmo assim, é recomendado fazer? Veja bem, assim, eu na minha rotina prática eu faço exame de toque em todos os pacientes acima de 50 anos. Né? Fez 50 anos? Fez 50 anos. Né? Se tiver PSA alterado antes dos 50, também faço. Né? Se o paciente, né, eu sempre discuto com o meu paciente, olha, tu te incomodas de fazer o exame de toque? A maior parte não se incomoda, faz o exame sem preconceito, sem nenhum problema. Mas aí fez o exame do toque, não constatou nada, PSA regular, volta a fazer novamente quando? Quando aparecer alguma irregularidade no PSA ou em X tempo seria recomendado? A gente sempre preconiza fazer uma vez por ano. Né? Então, dependendo de pacientes, até a cada 6 meses. Né? Então, pacientes com histórico familiar, pacientes em que o PSA está aumentando muito, a gente pede até de 6 em 6 meses. Cada caso é um caso. Então a gente vai conversar com esse paciente, vai ver seus fatores de risco, sua idade, né, como é que é o seu perfil, se faz atividade física, como é que é o dia a dia dele. E aí nós vamos, juntamente com o paciente, decidir o tempo de voltar. Mas uma vez por ano é super tranquilo para fazer os exames. Fez então, 50 anos, tem que fazer esse exame todo ano. Tem que fazer. Então, saúde em dia é prática esportiva, boa alimentação, não torcer para o Vasco. Ouvir a sua mulher. Porque torcer para o Vasco a gente perde um pouco da saúde. Então, estamos aí no Novembro Azul, né? Já está terminando o nosso espaço, né, Jorge? Mas que as pessoas procurem ajuda, né? E tem... você não atende pelo SUS, né, Luciano? Não. Mas existem muitos médicos, né? Que realmente vão entender se a pessoa chegar lá e dizer, eu estou precisando, não sei o quê. Não deixa de procurar ajuda, né? Não deixa a coisa piorar. Com certeza. Chegar num ponto que não tem mais o que fazer, nem a robótica funciona. Aproveite esse mês para fazer um check-up, né? Com não certeza. Custa nada. Eu acho que chegamos no nosso espaço. No nosso a gente fala tempo demais. limite. Doutor, obrigado pela participação, né? Sempre é importante a gente falar aqui de saúde, com um pouquinho de humor também, para equilibrar um pouquinho, mas é importante que todos cuidem da saúde, né? Eu agradeço muito o espaço, né? E o recado final é que realmente os homens mudem a sua cultura, procurem fazer os exames preventivos, né? Não só da próstata, fazer um check-up geral mesmo, ver como é que está o organismo, o corpo e ter hábitos de vida saudáveis. Exatamente. O mais difícil. Obrigado, doutor, pela participação. Muito obrigado. Obrigado, Liliane. Obrigada. Ótimo final de semana. Liliane Bento, com o quadro Mulheres Precisamos Falar hoje sobre a saúde do homem, com a participação do urologista Luciano Praun.